Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, a gente entra nas composições agora do nosso sistema solar, né? O que abrange todo o nosso sistema, tá? E a principal característica, né, do nosso sistema, ele é localizado na Via Láctea, e consiste de um conjunto de planetas, planetas anões e diversos outros astros do universo, como asteroides, meteoros, cometas, né, satélites, entre outros. Tá? O Sol é a nossa estrela central, né, desse sistema e ele exerce intenso domínio gravitacional sobre os demais corpos celestes. Tá? Então ele tem isso como uma referência do meio. E como origem, a gente tem o nosso sistema que ele se formou há mais ou menos 4,7 bilhões de anos, tá? E ainda se tem quesitos quanto à origem dele, como que ele se formou, como que ocorreu a formação, porque a gente não tem uma teoria que satisfaça inteiramente todas essas questões, né, que são relacionadas à formação do Sol. Então, há uma teoria assim que é a mais aceita atualmente pela comunidade científica, né, e astronômica, que é a teoria da nebulosa solar. Tá? Ela foi formulada inicialmente por René Descartes em 1644 e foi reformulada por Kant, por Immanuel Kant em 1775. Tá? E depois ainda Pierre Laplace em 1796 deu mais uma reformulada nela. E a teoria que foi formulada por Laplace, ele supunha, tá, hipoteticamente, que o Sol se formou a partir da rotação de uma nuvem, tá, que quando contraiu, que acabou se contraindo por influência da gravidade, né, o centro mais denso acabou puxando as laterais um pouco mais esparsas, aumentando a sua velocidade. Tá? Entretanto, então, assim, em colapso, claro, o Sol se formou devido a essa concentração central dessa nebulosa e os planetas acabaram se formando a partir dos remanescentes dessa nuvem molecular em colapso. Tá? Essa teoria foi aperfeiçoada, continuando baseada no fato do Sol e os planetas terem sido formados de uma forma simultânea. Tá? Para a teoria, o Sol teve a sua formação no centro da nebulosa e os planetas se formaram nas regiões mais externas. Tá? Então, o centro da nebulosa, mais conciso, mais pesado, gravitacionalmente ele foi atraindo aquela massa, dando e aumentando a rotação, né? Quanto a isso, e criou a massa do Sol. Tá? E os planetas acabaram se formando nas regiões mais externas, tá? Onde a temperatura é menor e as substâncias voláteis acabaram se condensando. Ainda ela coloca assim que já que os planetas formados em regiões mais internas, né, onde a temperatura é maior e as substâncias voláteis se perderam, né, nesse meio, e isso explica assim aquela classificação dos planetas em gasosos e rochosos. Tá? Então, a constituição básica do nosso sistema solar é que ele compõe uma estrela mediana, né, a qual nós chamamos de Sol. Os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, incluindo os satélites dos planetas, né, numerosos cometas, asteroides, meteoros e o meio interplanetário. Tá? O Sol é a mais rica fonte de energia eletromagnética. Então, a maior parte na forma de calor e luz, né, que ele emite para o nosso sistema. E como um todo, junto com as estrelas, né, que são visíveis assim em uma noite clara, elas orbitam o centro da nossa galáxia, que é um disco espiral, né, com cerca de 200 bilhões de estrelas, ao qual a gente chama de Via Láctea. Tá?
Então a Via Láctea ela tem duas pequenas galáxias orbitando de perto, né? O quais são que podem ser visíveis do hemisfério sul, e elas são chamadas de a Grande Nuvem de Magalhães e a Pequena Nuvem de Magalhães, tá? A mais próxima grande galáxia é a galáxia de Andrômeda, e ela é uma galáxia espiral, tal qual a forma da Via Láctea, mas 4 vezes mais massiva, tá? Maior do que a nossa, e está a 2 milhões de anos-luz de distância, tá? A nossa galáxia é uma dentre bilhões de galáxias conhecidas, né? Todas viajando pelo espaço intergaláctico, né? Então os planetas, a maioria dos satélites dos planetas, os asteroides, giram em volta do Sol na mesma direção e em órbitas praticamente circulares, tá? Não é bem um círculo, é mais elíptico, né? E quando a gente olha acima do Polo Norte, né, para baixo, a órbita dos planetas está no sentido anti-horário. Os planetas orbitam o Sol, né, em um próximo de um mesmo plano, né, que é chamado de elíptico. Então Plutão, que é um caso especial, pois sua órbita está um pouco mais inclinada, né, ele está 18 graus de inclinação, e é a mais elíptica de todos os planetas. Por causa disso daí, em sua parte de órbita, Plutão está mais próximo ao Sol do que Netuno, tá? Devido a esse grau de inclinação e essa proximidade, tá? Porque a órbita fica deixa ele um pouco mais próximo. O eixo de rotação da maioria dos planetas, ele está bem próximo de uma perpendicular dessa elíptica, tá? Com exceção de Urano e Plutão, que estão inclinados para o lado, tá? E aí nós temos isso como composição do sistema solar. Então, como esses componentes, né, do sistema solar, ele contém o seguinte: o Sol contém 99,85% de toda a matéria do sistema solar, né? Os planetas que se condensaram dentro do mesmo disco de matéria que formou o Sol contém apenas 0,135% de massa do sistema solar. Júpiter contém mais de 2 vezes a matéria de todos os outros planetas combinados, tá? Os satélites de planetas, os cometas, asteroides, os meteoritos, né, e meio interplanetários constituem um resto de 0,015%. E a gente tem essa distribuição, né, como o sistema solar, o Sol, o maior de todos, né, que condensa praticamente toda a massa do sistema solar, e o restante, essa porcentagem bem pequena. Quando se vê assim, quase todo o sistema solar em volume, ele parece um vazio bem completo, tá? Longe, claro que longe de ser um nada absoluto, esse vácuo de espaço compreende os meios interplanetários e inclui várias formas de energia e pelo menos 2 componentes, né, que formam a poeira interplanetária e o gás interplanetário, tá? A poeira interplanetária consiste de partículas sólidas microscópicas, né? E o gás interplanetário é um fluxo mais tênue de gás e partículas carregadas, principalmente de prótons e elétrons, tá? Que é o que a gente chama de plasma, que seria o quinto estado físico da matéria, que flui a partir do Sol, e é o que a gente chama de vento solar, tá? Isso pode ser medido por uma espaçonave, né? E tem grande efeito sobre a cauda dos cometas, principalmente. Acaba tendo um movimento mensurável na movimentação das espaçonaves que estão em órbita ou estão fora de órbita. E a velocidade do vento solar ela é de cerca de 400 km por segundo, logo após fora da órbita da Terra. Tá? Esse ponto é onde o vento solar encontra esse meio interestelar, né, que é o vento solar de outras estrelas, é chamado de heliopausa. E é uma fronteira
teorizada de uma forma teórica, tá, gente? Claro, não nada de uma forma prática, visualizada, mas como uma parte teórica, como sendo uma massa grosseiramente circular ou em forma de lágrimas, tá? Que constitui o que a gente chama de limite de influência do Sol, tá? E esse espaço que é contido pelas fronteiras dessa heliopausa contém o Sol e o Sistema Solar e é chamado da nossa heliosfera. O campo magnético do Sol ele se estende além do espaço interplanetário, então ele pode ser medido na Terra e por uma espaçonave também, né? E o campo magnético solar é o campo magnético dominante em todas as regiões interplanetárias do Sistema Solar, tá? Exceto nas imediações dos planetas que possuem os seus próprios campos magnéticos, né? Como é o caso da Terra. Mas fora disso ele acaba atuando em todos os planetas, né? Da mesma forma ele atua na Terra, claro, mas não diretamente na nossa atmosfera, mas nós ficamos presos a essa rotação em torno dele, tá? Deixa eu ver. E assim, mais ou menos assim, para a gente ter uma ideia do volume do Sol, né? Ele é tão grande que no seu interior caberiam mais de 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. Tá? Para igualar o diâmetro dele, ia ser necessário colocar 109 planetas como a Terra, um ao lado do outro. Tá? No centro da estrela encontra-se o núcleo, né? Cuja temperatura alcança mais ou menos os 15 milhões de graus centígrados, né? E é onde ocorre o processo de fusão nuclear, tá? Por meio do qual o hidrogênio se transforma em hélio. Então, já na superfície do Sol, a temperatura ela chega próximo aos 6.000 graus Celsius, tá? E acaba dando essas características bem inerentes, né? De luminosidade, os sóis nas galáxias eles têm diferentes cores predominantes, que é de acordo com o tipo de gás que ele consome, né? Então, por definição, por exemplo, da UAI, né, da União Astronômica Internacional, o Sol é um corpo celestial, como definição de planeta, né, que é um corpo celestial que está em órbita ao redor do Sol, tem massa suficiente para que sua autogravidade seja relacionada com as forças do corpo rígido, que permita que ele assuma uma forma em equilíbrio hidrostático, né? Uma forma arredondada. E tem limpa a sua vizinhança ao longo da sua órbita. E como definição de planeta não, a gente tem, né, pela UAI também, que é um corpo celestial que está em órbita ao redor do Sol, tem massa suficiente para a sua autogravidade, né, relacionada com as forças do corpo rígido, de modo que ele assuma uma forma em equilíbrio hidrostático aproximadamente arredondada, mas não tem limpa a sua vizinhança ao longo da sua órbita, né, que acaba sendo muito próxima aos outros. Tá? A gente tem outras definições ainda dentro desse meio. Anotem as dúvidas de vocês, os questionamentos, pessoal, a gente esclarece isso na questão na aula ao vivo, tá? Que é bastante conteúdo, então a gente vai bem devagar para vocês compreender essa estrutura básica do nosso sistema solar. Tranquilo, gente? Então fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.